Vamos nos colocar de pé, vamos dar início a essa outra parte da nossa manhã com Deus aqui. Já tivemos o nosso café, agora vamos para a nossa escola bíblica dominical. No Salmo 111, aliás, vamos ler o Salmo 111, todo ele, 10 versículos apenas. Salmo de número 111. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. A obra das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa. Muito obrigado, a Deus, pela comunhão que já tivemos, por esse café da manhã, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado por cada um daqueles que estão aqui. Que o Senhor nos ensine nessa manhã, que nós possamos aprender de Ti, ó Pai, pela Tua bondade, que o Senhor traga revelação, ó Deus, da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, crescer um pouco mais em Ti nessa manhã. Este é o nosso clamor, essa é a nossa oração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, vamos cantar um hino. Pode ser o Renova-me. Estava conversando com o Clean antes de começar a escola e eu me lembrei aqui de uma canção que nós cantamos muito já, e hoje, como a lição fala de arrependimento, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me,
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Diga uma vez mais. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Maravilhoso é o Senhor. Quero pedir ao nosso segundo vice-pastor, Célio, para fazer a leitura introdutória da nossa lição nessa manhã. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos, irmãos, de pé neste momento para fazermos a leitura da lição de hoje, lição de número 10, hoje 7 de junho. O título desta lição é O Arrependimento, aspecto indispensável para uma nova vida. Texto áureo: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Dos objetivos dessa lição, nós temos o primeiro, que é compreender o significado do arrependimento genuíno. Segundo objetivo é conhecer exemplos bíblicos de arrependimento genuíno. E o terceiro objetivo desta lição é ressaltar os passos que acompanham o arrependimento genuíno. Os textos de referência se encontram no capítulo 9 do livro de Neemias, versículos 1, 2 e 3 e o versículo 38. Neemias 9, 1. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão,
e adoraram ao Senhor, seu Deus. Amém. O motivo de oração que a revista nos traz para essa lição é que nós oremos para que a igreja permaneça sensível à voz de Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Oramos a Ti uma vez mais, te louvando pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, para estarmos reunidos, para estudarmos, aprendermos, Pai, sobre um tema tão importante à nossa vida cristã, a nossa vida de relacionamento com o Senhor. Eu te louvo pela vida de cada um e te peço, Pai, ensina-nos nessa manhã, que nós estejamos de fato, como foi proposto, Pai, sensível à Tua voz que será ensinada por meio da vida do professor aqui, a Tua palavra, Pai, que nós possamos aprender, Pai, e possamos sempre ter essa disposição, esse aspecto indispensável na nossa vida cristã, Pai, que é o arrependimento e uma mudança de vida, uma mudança de mente, para que nós possamos, Pai, andar e caminhar na Tua presença, Pai, fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz, Pai. A nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que bom podermos estar na casa do Senhor para estudar a sua palavra. Pecador, por mais boa que essa pessoa seja. Eu de vez em quando falo assim com os irmãos como foi que o meu pai aceitou Jesus, né? Meu pai era uma pessoa do interior assim, um comerciante que eu nunca em toda a minha vida vi meu pai bêbado. Ele fazia jantar lá em casa, né? A gente falava de janta e os parentes iam para lá, alguém de fora vinha visitar. E como era bar e a gente não era convertido assim, né? Não pertencia à igreja, ele punha cerveja na mesa e servia aquela coisa toda lá para o pessoal. E ele punha cerveja no copo dele e eu criança, eu observava tudo isso. Assim, nunca cheguei a comentar com ele, mas eu via tudo isso. Ele enchia o copo dele de cerveja, enchia o copo dos que estavam lá, e o pessoal tomava o copo dele, esquentava, ele dava um jeito, ia lá na pia, jogava aquela cerveja fora, punha uma geladinha no copo, e servia os outros, e o dele esquentava, e ele ia já jogava, eu não bebia, né, assim, lá, enfim, nunca vi meu pai bêbado, nunca vi um cobrador lá na porta de casa. Então, um dia eu aceitei Jesus, minha irmã aceitou Jesus primeiro e tal. Eu aceitei Jesus na minha adolescência ainda, e de vez em quando ele ia num culto, né? Na hora do apelo ele não se manifestava, né? E não tinha jeito a gente queria que ele aceitasse Jesus, e às vezes um pregador ia lá, daqueles que tinha tal, e ele não, enfim, ele era uma pessoa muito boa, assim, um cidadão exemplar, né? Talvez ele era católico cursilista, talvez ele não sentisse nada disso, né? Mas um dia, eu já era casado, já tinha as nossas filhas, e ele estava com a minha mãe na nossa casa, visitando a gente lá, tal, e a gente depois do almoço, sentou no sofá, na sala, e ficamos lá conversando um pouco. Aí eu falei: pai, o senhor é meu pai, o senhor conhece desde que eu nasci, né? Claro. Engraçado, né? Quando eu aceitei Jesus na minha adolescência, meu pai me chamou e falou: meu filho, parece que eu ouvi falar que você passou a ser crente aí. Eu falei: pois é, pai. Ele falou: meu filho, eu quero só te falar uma coisa, esse negócio é sério, não brinca com isso não. Se você entrou para essa igreja aí, segue direitinho, não vai fazer coisa errada não, meu filho, porque tal. Eu lembro que ele me falou isso logo depois que eu aceitei Jesus. Mas bom, anos se passaram, né? Ele nunca tinha aceitado Jesus. Aí a gente estava lá na sala, sentado lá e tal, conversa vai, conversa vem. Aí o Espírito Santo me tocou, né? Falei: pai, o senhor me conhece desde que eu nasci, claro. O senhor conheceu minha vida antes de ser crente e depois de ser crente. O senhor acha que a minha vida mudou? Ele pegou e falou assim: mudou muito, meu filho, que é isso? O senhor acha que eu tomei uma decisão certa quando eu aceitei Jesus? Eu falei: claro,
Foi a decisão mais acertada que você tomou na sua vida. Falei, então o senhor acha que é uma boa decisão de alguém tomar, aceitando Jesus? Sim, meu filho, é uma boa decisão. O senhor quer tomar essa decisão agora? Se o senhor quiser, levanta sua mão. Assim, do nada, lá no sofá de casa, eu, o pastor Liliana, a Sara, a Isabela, ele ficou de pé e levantou a mão. Minha mãe do lado já ficou de pé e levantou a mão. Oramos por ele, foi encaminhado para o interior lá onde morava, claro. Fez a preparação, desceu as águas batismais e ficou crente até partir para a eternidade, né? Então, assim, talvez a pessoa não perceba essa linha tênue, principalmente se é uma pessoa de boa índole, que é a necessidade de se ver como alguém que precisa de Jesus, de ver que a decisão de aceitar Jesus é algo necessário, né? Ah, não, sou melhor do que muitos crentes, para que eu preciso desse negócio aí? Porque sem arrependimento, meus irmãos, é impossível chegar ao Senhor. E nós estamos vivendo uma época, eu ouvi uma frase, nem lembro mais quem disse, mas estou copiando essa frase aí, reverberando, né? Nós estamos vivendo uma época em que não está havendo mais conversão, está havendo muita adesão. As pessoas se aderem ao Evangelho. Você vai lá no culto, acha bonito o cântico, o jeito do povo, ou talvez está interessado numa promessa que o pregador falou lá, vem para cá que você vai ter um carro novo, ter uma casa, Jesus vai resolver todos os seus problemas, o que não, vão surgir outros, né? Mas essa parte vocês omitem. Aí a pessoa aceita essa ideia, né? Ele adere a uma ideia. Conversão é diferente. Conversão parte daquele sentimento de que nós realmente precisamos de Jesus como Salvador e na sequência Senhor, né? A Bíblia até coloca bem verso, Senhor e Salvador. Mas a porta de entrada é a gente reconhecer Jesus como Salvador e Ele passa a ser o nosso Senhor. Então, nós estudamos domingo passado sobre o capítulo 8 de Neemias, onde eles pediram para que a lei fosse lida, e eu até preguei isso à noite, né, contando essa parte do capítulo, e o povo começou a chorar, e começou a ficar triste, e os levitas interromperam, ei, calem-se, vamos nos alegrar, vamos festejar, e tal, e houve muita festa. Só que no capítulo 9, que são os textos de referência que nós lemos hoje, o povo então novamente se entristeceu, reconhecendo a sua condição de pecado, de idolatria, de distanciamento do Senhor, e a partir daí começou-se uma reconstrução espiritual na vida daquele povo, e é sobre isso que nós vamos estudar um pouco nessa manhã. Deus abençoe muito a Jana Rosa. Então, a palavra de Deus produziu neles um arrependimento profundo e sincero. Isso é muito importante que a gente tenha essa convicção aqui. Estava falando com o Clean um pouco mais cedo, né, a gente conversando sobre arte, o que eu estudei, o que eu não estudei. Eu falei que eu quase estudei a história da arte na faculdade, mas acabei fazendo psicologia. Irmãos, passando por todo o curso de psicologia, cada autor, cada teórico da psicologia, eu via a Bíblia. De alguma forma, eles buscando o bem-estar humano. A Bíblia já traz isso, de Gênesis a Apocalipse. Eles buscavam de outras formas, estudando e tentando, né? Porque na realidade o pecado faz com que o ser humano dilacere a própria alma. E a psicologia tenta fazer com que a pessoa tenha um bem-estar, não é? Dentro das suas limitações, dentro da sua condição, dentro daquilo que são realidades que a gente às vezes não pode mudar, a gente tentar extrair o melhor da vida. E o que Jesus diz lá em João 10:10? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ponto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A busca da psicologia é fazer com que a pessoa tenha uma vida
com o menor impacto danoso possível, porque a gente entende que aqui nessa terra, né, não tem como você estar bem 100%, mas quando a gente tem Jesus no coração, essa lacuna é preenchida pela esperança, né? Nós, às vezes, não está tudo certinho, não está tudo como a gente gostaria, mas há a esperança no nosso coração, de saber que em algum momento estaremos com o Senhor, e tudo isso vai passar, né? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a gente precisa entender isso. O ponto 1 aqui traz o significado do arrependimento. Vou ler algumas coisas aqui e a gente comenta, né? Desde o Antigo Testamento, o arrependimento genuíno diante de Deus provoca mudança de pensamento e transformação de vida naquele que se arrepende. Reconhecer essa verdade nos leva a refletir sobre a importância de passar a revista em nós mesmos constantemente. Se a gente começar a olhar para a nossa vida, é natural, é natural, a não ser que a pessoa esteja num quadro de depressão profunda, a não ser que a pessoa esteja numa situação emocional muito complicada, um ser humano com o mínimo de saúde mental, ele vai sempre procurar o seu lado bom, né? Ele sempre vai, não, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, né? É claro que se qualquer outra pessoa cometesse alguma coisa que a gente comete, a gente ia julgar, não, aquela pessoa fazendo aquele negócio, ele fez aquilo porque ele é uma pessoa que não tem caráter. Se eu fizer a mesma coisa, eu fiz porque a necessidade me obrigou a fazer, porque a situação, a circunstância me obrigou a fazer, afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. Não é? Como a pessoa olha no espelho, né? Eu vou lá, eu tenho uma protuberância abdominal, se eu tiver meio de perfil, eu dou uma murchadinha aqui, pensa assim, estou bem, né? Que a gente tenta, né? Aí você vai, você olha no espelho, assim, se não tiver uma iluminação muito boa, você olha e fala, minha pele está até boa, né? Mas quando você vai naquele lugar que vende óculos, assim, que você pega aquele espelho que aumenta, que você começa a ver até os poros, assim, aí você vê que você tem muita imperfeição, né? E é assim, o que o comentarista está dizendo, que reconhecer essa verdade, essa necessidade de arrependimento, nos leva a refletir sobre a importância de passar revista em nós mesmos. O que é isso? Nós precisamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. E como é que a gente faz isso? Qual que é o nosso parâmetro? É comparação com o outro? Ah, não, eu estou bem melhor do que o fulano. Fulano é daquele jeito, minha vida está bem melhor do que daquele camarada que está lá na sarjeta, bêbado, drogado, caído. Não, o nosso referencial é Cristo. A maneira de passarmos revista pela nossa vida é examinando a palavra do Senhor. Lembra daquele famoso salmo, né? Na minha época de mocidade, nos cultos de mocidade, era a leitura oficial, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? E naquela época, em português, eu não entendia muito em português, e a Bíblia ela é muito boa, né? Principalmente a versão corrigida, que é a que eu mais gosto. O pessoal lia assim, ó, como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. A gente talvez não entendesse realmente o que esse versículo está dizendo. Observando o quê? O caminho. É Salmo 105, 119, 105 é o lâmpada para os meus pés, né? É um salmo aí, não sei se é o 119, como purificará o mancebo o seu caminho? Vamos ler esse versículo, na corrigida fiel? Olha lá. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Observando o quê? Esse versículo está falando para observar o quê? Pode responder, tranquilo, não tem... O que você acha que é? Não, essa resposta está certíssima. Mas o que o texto está dizendo, numa simples interpretação de português, quando fala observando-o, é observando o caminho.
Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o, quer dizer, observando o caminho. A Bíblia diz: vede prudentemente como andais. Então, isso é passar revista sobre a sua vida, porque o nosso caminho se refere muitas vezes não àquilo que está por vir. O nosso caminho se refere muitas vezes ao rastro que nós estamos deixando por onde passamos. Entende isso? É muito fácil mudar o futuro. O passado é imutável. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Obrigado, meu Fábio. Obrigado. Então, o Salmo 139, 23, fala também sobre isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra caminho, que significa história de vida, que significa conduta, que significa maneira de se conduzir, né, moral, ética e tal, é muito forte. Tanto que Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Caminho é a nossa existência, é a nossa jornada, é o que nos representa. A pessoa pode falar qualquer coisa acerca de si. Eu lembro nessa sabatina que o Jorge Messias passou, e é claro que o pessoal estava, o Senado, na disputa com o presidente, aquela coisa toda, mas assim, o Jorge Messias sofreu situações duríssimas. Eu lembro, eu não sei qual senador agora, isso não vem ao caso, mas o Jorge Messias falando sobre o seu currículo, sobre a sua índole, sobre tudo aquilo que ele fez, sua folha de serviço prestado e tal, não sei o quê. Um senador assunto fala: o senhor Jorge Messias, o seu discurso é maravilhoso, é lindo, o senhor fala coisas muito boas acerca de si mesmo, enfim, mas eu tenho alguns recortes aqui, de jornais, a respeito de decisões que o senhor tomou durante a sua carreira, que estão contradizendo aquilo que o senhor diz. Deixa eu ler algumas. E ele começou a falar. Então, isso que o senhor está falando é muito lindo, mas a sua história de vida mostra que o senhor é diferente do que o senhor está falando. É disso, irmãos, é disso que se trata. É disso que se trata. Não é? Por isso que João Batista, lá no Jordão, os fariseus estão lá, é raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento gera frutos. Você não precisa falar para ninguém que você arrependeu. Você não precisa falar para ninguém que você serve a Jesus. Na década de 90, teve uma enxurrada de camiseta: eu amo Jesus, Jesus, Jesus. O povo usava camiseta escrita Jesus para tudo quanto é lado. O povo com adesivo no carro a serviço do Rei Jesus, furando sinal, dando fechada nos outros, aquela coisa toda. Ninguém precisa pôr adesivo e nem usar camiseta, não é proibido usar. Pode usar até de cruz, né? Não, sério, com cruz assim. Um dia nós fomos numa confraternização de jovens do campo de Campinas aqui. Era sei lá o que era, pré-congresso, não sei o que é. Eu fui lá, não sei porque que eu fui. O Célio foi também, não lembro o que era. Eu fui pregar? Então eu fui pregar. E o Célio foi também. E o Célio foi com a camiseta assim, preta, muito bonita, com a cruz assim. Ele é porque não tem barriga, se a camiseta servisse para mim, eu até pedi ela. Tanto que ela era bonita, a cruz assim e tal. E os jovens estavam, na época foi a logomarca do congresso de jovens era uma identidade assim, uma digital, com a cruz bem no meio assim. E os jovens estavam tudo com essa camiseta. Só que a cruz do Célio era... E a cruz da camiseta dos meninos era desse tamanhozinho.
Mas beleza, eu preguei e tal, aquela coisa, cantou. Aí o pastor não estava presente, aí estava o vice-pastor dele. Aí o líder de jovem deu oportunidade para aquele vice-pastor fazer a oração final e dispensar o povo. Irmão, ele levou 15 minutos falando de cruz na camiseta. Agora os povos usando cruz, que não sei o quê. E o Célio lá, não sei se o Célio estava em cima do púlpito, não estava. Eu sei que o Célio ficou desconcertado lá depois, né? E nós ficamos, tá, enfim. Muito assim, uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas então, meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas, né? Aqui está falando aqui, ó, usando um termo grego que é até conhecido no 1.1, que é metanoia. Não sei se você já ouviu falar esse termo, essa palavra. Ela é uma palavra até dita por aí, que significa mudança de mente. É uma tradução aí, não sei se tradução livre ou não, eu não vou me arriscar a ficar falando de grego aqui, né? Mas aqui fala que isso não se trata de remorso. E você já deve ter me ouvido falar isso aqui muitas vezes. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é aquilo que a pessoa sente um mal ali quando comete um pecado e sente um mal-estar, mas depois ele vai tomar uma Coca-Cola ali e tal e já esqueceu e está tudo bem. O arrependimento, ele provoca mudança. O arrependimento, quando vem, em qualquer que seja a área da nossa vida, a gente acaba vencendo aquela situação quando o arrependimento vem como revelação, não como raciocínio, né? Não como um pensamento. O arrependimento não é pensamento, o arrependimento é revelação. A gente tem essa revelação. Eu leio a Bíblia, às vezes, algumas parábolas, às vezes eu leio e prego sobre o filho pródigo, eu penso que o filho pródigo é um personagem que existiu. Na realidade, o filho pródigo existe em cada um de nós, tanto o mais velho quanto o mais novo, né? Mas na realidade aquilo é uma parábola. Jesus contou uma história e ele criou uns personagens. Mas talvez o ponto mais forte da parábola do filho pródigo não seja o momento que o pai abraça o filho quando o filho retorna, mas seja o momento que Jesus fala assim, ó, e caindo em si. Essa é a chave do arrependimento. Sabe, a pessoa cai em si. Porque enquanto ele estava ali querendo comer da comida dos porcos, não lhe era permitido, tal, talvez ele ainda tivesse uma esperança de, quem sabe, prosperar naquela terra e continuar na sua vida promíscua. Não sei. Na parábola a gente entende que ele ensaiou algumas vezes antes de voltar para o pai, mas quando fala assim, caindo em si, ele disse, voltarei para o meu pai, né, e vou dizer, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um dos seus trabalhadores. E Jesus fala assim, e levantando-se, foi. O arrependimento é essa força motriz que nos faz mudar de atitude. Então é fácil perceber o arrependimento. Remorso não, remorso a pessoa, né, daqui a pouco ela já está cometendo a mesma coisa, enfim. Vamos seguindo aqui. Apocalipse 2:5a diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É muito interessante esse versículo aqui, porque a pessoa pode cair abruptamente, porque ela tropeça e desequilibra e cai e tal, ou a pessoa pode cair de exaustão, né? A pessoa se envereda pelo pecado, mesmo estando na igreja, e o fardo do pecado vai pesando, 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 tanto que a pessoa acaba que se encontra numa situação em que ela começa a questionar, mas por que eu estou assim? Por que aí é a hora da pessoa buscar Deus, e o Espírito Santo, daqui a pouco talvez a gente passe por esse versículo que fala que o Espírito Santo é o que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, e o que o Espírito Santo faz? Ele nos traz revelação. A atitude precisa ser nossa, e é isso que a gente precisa entender.
Eu já citei João Batista aí, Mateus 3:2. Jesus em Marcos 1:15. Vamos ver o que está dizendo em Marcos 1:15. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como inverter essa ordem. Não tem como alguém crer no Evangelho sem que haja se arrependido. Não tem jeito, não tem como. A pessoa vem para a igreja, como eu disse, ele adere a uma ideia, ele começa a fazer parte de um círculo social, e aliás, ele acaba acrescentando um círculo social na sua vida, porque essas pessoas acabam fazendo parte da igreja e também fazendo parte do mundo. E para eles isso não tem nada de errado. Nós estamos vivendo uma geração assim, dessa mesma maneira. Infelizmente, meus irmãos, se a coisa continuar nesse ritmo que está, eu disse que eu era de uma família de cursilista, eu ia na igreja católica e fiz primeira comunhão, e na primeira comunhão eu já sentia Jesus tocando o meu coração ali, até que eu pude aceitá-lo. Mas naquela época era assim, o povo era muito católico dentro da igreja, sabe? Meu pai tinha um quintal lá que tinha umas galinhas, ele criava umas galinhas lá no interior, tinha um quintal grande e tal, e tinha a sexta-feira da paixão, depois da meia-noite era sábado aleluia, o povo saía para roubar galinha, para fazer galinhada no sábado aleluia, e a gente escutava barulho lá no quintal de casa. Meu pai olhava na janela e falava: não, é fulano, deixa, ele vai levar uma galinha, porque tipo assim, vai criar casa por causa de uma galinha, né? Criar casa de uma amizade por causa de uma galinha. O povo parece que tinha essa tradição, e hoje nós vemos as pessoas saindo do culto e indo para boate. De fato, muitas igrejas aí, adolescente fumando maconha, muitas igrejas aí, meus irmãos. Então, se não houver um avivamento que transcende o reteté, eu sou batizado com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, falo muito nas minhas orações assim, né? E às vezes quando no culto a gente acaba mesmo, mas assim, reavivamento ou avivamento, irmão, sabe o que é? A pessoa começa a pagar as contas que deve, a pessoa começa a melhorar a maneira que trata o outro, a pessoa começa a se tornar um cidadão melhor. É aquilo que nós falamos, a pessoa começa a deixar um rastro diferente por onde ele passa, a ponto das pessoas darem testemunho, dizendo: fulano mudou, aconteceu alguma coisa com fulano, ele não é mais o mesmo. Isso é avivamento, que vem por meio do arrependimento. Não existe, nem no dicionário, avivamento vem antes do arrependimento, porque AR, né, arrependimento, e avivamento, o V vem depois do R, né? Nem no dicionário, meus irmãos. Avivamento não está antes do arrependimento. Avivamento não está antes do arrependimento. Então, a gente precisa entender isso. O arrependimento implica em abandonar o pecado. Salmo 119, 128. E diz, já ia no embalo. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda falsa vereda. Irmãos, tem gente que vive no engano porque é cego, por conta do pecado, erra porque não sabe o que é certo, mas grande parte das pessoas, com a informação que nós temos hoje, sabe que está fazendo o que é errado. Isso muitas vezes tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, tem a ver com a compulsão para o pecado, tem a ver com muitas coisas. Eu vi uma frase muito, muito interessante, uma frase não, uma historinha, né? Que um amigo chega para o outro amigo dele que gostava muito de orar, aí ele pegou e falou: rapaz, você vive orando, você ganha alguma coisa em estar orando? Aí o amigo dele falou: rapaz, até que eu não ganho muita coisa não, mas eu
perco muita coisa orando. Você ora para perder coisa? Sim, eu perco muita coisa quando eu oro. Eu perco desejo de sentir raiva, eu perco inveja, né? Eu perco desejo de cometer o mal, eu perco tanta coisa enquanto eu oro. E é isso, meus irmãos, nós precisamos entender que é assim. Então, a gente precisa, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter uma comunhão com Deus a ponto de quando o pecado aparecer para nós, a gente enxergar aquilo. A gente fala sempre que é um prato que o inimigo colocou. O inimigo colocou um prato na frente dele, né? Então, eu citei esse exemplo que eu tinha, nojento. Mas vamos supor que você está caminhando assim, e alguém deixou um marmitex na calçada, e aquilo está já podre, que tem verme lá, você sente vontade de comer aquilo? O crente precisa olhar para o pecado e sentir essa mesma repulsa, né, quando olha para o pecado. Isso só acontece se o arrependimento nos levar a buscar o Senhor. Jó 42, 5 e 6, olha o que diz aí. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É aquela revista pessoal, né? É aquela leitura. E estamos falando de um homem de quem Deus deu testemunho para Satanás, dizendo: tem visto meu servo Jó, um homem íntegro, que se desvia do mal. Jó olha para ele, por quê? Porque Jesus diz, não há um justo, Jesus não, foi Jesus que disse, mas a Bíblia está dizendo, né? E talvez seja no Novo Testamento, se você encontrar para mim, sabe, não há um justo, nenhum sequer. Jesus disse, quando alguém chamou ele de bom mestre, ele falou: não me chame de bom, não existe ninguém bom, a não ser o Pai que está no céu. Mas esse não há um justo sequer, eu nem lembro quem citou, agora eu não vou nem pensar nisso aqui. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, né? Vamos ler depois que a Sara encontrou esse versículo, 2 Coríntios 7, 10, para a gente passar para o outro ponto aqui. Romanos, né? Paulo diz aí, Romanos 3, 10, como está escrito, mas ele cita, né? Será que está aí no Velho Testamento ou ele está citando outra coisa? Depois você procura uma outra referência, Sara, para eu ver a origem disso aí. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque Paulo citava muitos poetas gregos, muitos filósofos gregos nas cartas, tá? Interessante você pensar nisso aí. Paulo citava esse povo lá. É impossível uma nova criatura em Cristo Jesus, ou é impossível ser uma nova criatura em Cristo Jesus sem experimentar o arrependimento genuíno pela condição de pecador. Davi, ele recebeu uma dura mensagem pelo profeta Natã, mas ele se humilhou, ele se arrependeu e alcançou misericórdia. O arrependimento, irmãos, não importa, né? Para a gente, assim, tem tanta gente nas penitenciárias que fizeram tanto mal para criança ou para adulto, ou cometeram crimes hediondos, que vão entrar no céu, né? E tanta gente que posa de bom cidadão aí, que vai para o inferno. Porque não importa o pecado, a não ser o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E esse tema foi polêmica durante muito tempo. O que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Não vou entrar nesse assunto, mas o contexto ali é que eles chegaram e falaram de Jesus, falaram sobre Jesus, dizendo: ele expulsa demônio porque ele mesmo tem pacto com Beelzebul, ele tem parte com Beelzebul. E Jesus falou assim: se pecar contra o Pai, tem perdão, se pecar contra o Filho, tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder por vocês, né? Então, o pecado sem perdão, ele estava dizendo que é atribuir, segundo o contexto, ao diabo algo que o Espírito Santo estava fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu, assim, por mais que eu veja os pregadores pregar hoje, aquela coisa toda, e eu não engulo certas coisas, eu não perco tempo falando mal desse povo. Deus é que vai ter que julgar e cuidar.
A dor que eu sinto, e essa dor é muito forte no meu coração, é que essas pessoas arrastam multidões. Lembra aquilo que Jesus falou, e esse eu quero caçar em conta também? Fala assim, ai de vós, acho que é escribas ou fariseus, que percorrem a terra para fazer um prosélito, e depois de o haver desfeito, transformam 2 vezes em filho do inferno. Então é o que acontece com muitos pregadores hoje. Camarada faz uma mídia paga, gasta dinheiro na internet para que a palavra dele alcance milhares de pessoas. Só que ele está pregando uma palavra que, em vez de aproximar a pessoa de Deus, ele está afastando a pessoa de Deus. Porque ele está avalizando um comportamento que fere a honra de Deus. E o que essa pessoa está fazendo? Ela está, então, transformando aquela pessoa em 2 vezes filho do inferno. Isso é uma coisa muito triste. Encontrou, senhora? Se não encontrou, deixa, eles conhecem o versículo, enfim, tal. O arrependimento conduz à santidade. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida em Cristo, e é isso que a gente precisa entender. Hoje, estão tratando as pessoas na igreja com essa mania de adulterar a graça de Deus, de dizer, não, nós estamos na época da graça, e Deus é amor, então não se preocupe, coitadinho, a força da carne é tão forte, você é uma pessoa que foi escolhida por Deus, esses errinhos que você comete, esses pecados, não... Irmãos, o que a Bíblia nos diz é que a gente precisa lutar contra o mal. Se a gente vai vencer ou não, certo? É uma situação que a gente vai descobrir depois de dedicar todo o nosso coração à batalha. Agora, se a gente entrega os pontos e fala, a minha natureza é essa mesmo, eu sou assim, esse é o meu jeito, Jesus me ama desse jeito. Não, na realidade, a gente tem que nascer de novo. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é prosélito? Não? Tá. Tem o judeu, que é descendente da tribo de Judá, certo? E tem a religião, que é a religião judaizante, né? Tem o judeu de nascimento e tem o judeu que é religioso, entende? É um judaizante, porque é uma religião. Judaísmo é a palavra, judaísmo. Tem o judeu e tem judaísmo, não é? Os fariseus iam para um gentio e convertiam eles ao judaísmo, fazia circuncidar, fazia ter os costumes que a lei de Moisés manda. Então, uma pessoa gentia que se convertia ao judaísmo era um prosélito. Hoje a gente chama de fazer proselitismo, é eu ir na igreja do outro e chamar ele para a minha igreja. Isso que hoje se chama fazer proselitismo. Ficou claro? Né? Para o ímpio a gente prega o evangelho. Para um crente de outra igreja, você chama ele para vir para cá, você está fazendo o que é chamado de proselitismo, né? Para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você chamou eles de filho do inferno. Então, Deus vai tratar com esse povo para lá. 2 Coríntios 5,17. Vamos já partir daqui para a gente já ir para o ponto 2, que eu preciso correr aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para toda desculpa que alguém dá, para qualquer pecado acariciado que ele tiver, dizendo, não tem culpa, eu nasci assim. Não, tudo bem, eu até concordo que você nasceu assim. Se bem que durante o curso eu peguei uma professora de psicanálise, ela falando sobre Freud, que não sei o que, quem nasce, não sei o que. Eu falei, tá, beleza, Freud está na linha do pensamento, tal, mas para a ciência, que é ciência, a pessoa nasce XX e XY, ou tem um terceiro? Não, a pessoa nasce XX ou XY, nasce homem ou nasce mulher. Mas alguém fala, não, mas eu nasci assim. Não, tudo bem, se você acredita nisso,
Não vou discutir com você. A Bíblia fala que tem que nascer de novo. A partir do que você crê que você nasceu, nasça de novo em Cristo Jesus. A gente precisa nascer de novo, meus irmãos. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos desfrutar da graça do Senhor. É impossível que alguém se aproximasse de Deus, a não ser pela graça, mas a graça não é um salvo-conduto para a gente dar vazão à nossa identidade. Nós temos uma nova identidade em Cristo. A partir daí precisamos viver buscando essa santificação no Senhor. Aqui, irmãos, eu vou passar rápido por esse ponto 2, aqui fala sobre o arrependimento de Manassés. Manassés que era um homem assassino, um rei, assassino, idólatra. Só para você ter uma ideia do tanto que ele era bonzinho, ele matou os filhos dele no fogo, sacrificados no fogo. Manassés. Quando chegou o domínio de Babilônia, e ele foi cativo para a Babilônia, em algum momento, depois de tanto sofrer, ele se arrependeu sinceramente, e Deus recebeu o arrependimento dele, e o acolheu. Foi o que eu disse de gente na cadeia, que comete crime hediondo, e vai entrar no céu, porque se ele se arrepender de todo o coração, e ninguém consegue persuadir Deus, Deus, eu me arrependi, não adianta, Deus lê o nosso coração, Ele sabe quem se arrependeu, ou quem não arrependeu. Aqui cita outro exemplo aqui, o arrependimento de Nínive. Vocês lembram bem, Jonas julgou Nínive, porque Nínive era uma cidade muito violenta e muito má, e Deus mandou ele pregar em Nínive, e ele não foi, não sei porquê. Eu lembro que eu preguei sobre Jonas aqui, eu disse que às vezes Jonas representa a igreja, um profeta de Deus. Às vezes é mais fácil um que está lá fora converter do que um que está dentro da igreja, se ele está vivendo uma vida que o distanciou de Deus, mesmo sem ele perceber, ele tomou um caminho paralelo ali, uma heresia qualquer, e ele alimenta aquilo no coração, e ele acaba que talvez é mais difícil para ele se converter do que para porque foi difícil. Jonas deu mais trabalho para Deus do que Nínive. O tratamento do livro de Jonas não é com a cidade de Nínive, é com Jonas, porque Deus mandou tal, e ele foi para Jope, tal, lançaram ele no mar, aquela história toda, a baleia jogou ele fora, o grande peixe jogou ele lá fora, ele foi para Nínive, pregou lá um dia inteiro, tal, e o rei e a cidade se converteu, colocou todo mundo para jejuar, inclusive os animais, e depois Jonas, confessou um temor no coração dele, dizendo assim, eu temia mesmo que isso acontecesse, esse povo mau viesse a se converter. Quer dizer, o tratamento do livro de Jonas era com o próprio Jonas, porque Nínive estava pronta a ouvir o evangelho e se arrepender. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos 10? Formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Então Nínive, Deus mandou Jonas lá porque ele queria salvar aquela cidade, mas na realidade Jonas precisava mais do que Nínive. O arrependimento do filho pródigo, nós já falamos sobre isso aqui, eu vou passar, vamos direto para o ponto 3, que vai dar certinho o tempo que eu tenho ali, para a gente concluir, porque esse ponto 3 é muito importante. Verdades importantes sobre o arrependimento. Existem algumas verdades fundamentais para que o arrependimento produza mudanças significativas na vida do pecador. O arrependimento genuíno, aqui cita Atos 3,19, 2 Coríntios 7,10. Vamos ler Atos 3,19 e 2 Coríntios 7,10 em sequência. Segundo esses versículos, o arrependimento genuíno envolve reconhecer o pecado, confessá-lo a Deus e abandonar as práticas contrárias à sua vontade, buscando viver em obediência.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Foi aquilo que eu falei, né? O remorso causa aquela tristeza, aquele desconforto, mas a pessoa continua no caminho da morte. Mas a tristeza que Deus coloca em nós, que é a revelação do pecado, que gera arrependimento, aí sim transforma. Tem uma coisa que eu ouvi um pregador um dia dizer, e aquilo ali, irmãos, mas me dá um negócio, né? Ele falou assim, que Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados que você tinha cometido e todos aqueles que você vier a cometer. Já está tudo pago. Não, irmãos, não é assim. Para começar, Jesus não morreu na cruz pelos pecados que eu cometi desde que eu nasci até hoje. Ah, pastor, como assim? Eu não tinha nem nascido quando Jesus morreu na cruz, eu não tinha pecado. Jesus morreu pelo meu pecado. Você sabe qual que é a diferença de eu falar assim, meu pecado, e falar meus pecados? Tem o hino 15 da harpa, né? Eu estou com um TikTok lá, só de hino da harpa cristã, e eu cantei o hino 15 lá. Tem gente que canta errado. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados, é português ele, meus pecados castigados em Jesus. O hino não diz isso. O hino diz assim, meu pecado castigado em Jesus. Qual que é a diferença de eu falar assim, meu pecado, e falar meus pecados? Vou explicar. Quando você fala meus pecados, você está falando de pecados pessoais, erros que você cometeu. Quando você fala meu pecado, você está falando da herança adâmica, está falando do pecado original. Quando se fala em pecado original, fala-se da origem do pecado. Embora Eva tenha sido a primeira a pecar, mas a gente fala, né, o pecado adâmico. Ninguém fala o pecado evâmico, né, o pecado de Eva, a gente fala o pecado de Adão, né, sempre. Entendem isso? Então Jesus morreu pelo meu pecado, certo? É claro que ele acaba morrendo pelos meus pecados, que eu cometi, porque acaba que eu sou um pecador, também porque eu cometo pecado. Agora, o que acontece? Quando você tem uma dívida, vamos supor, tomara que não, é um exemplo, mas suponhamos que você tem uma dívida que é impagável. Aí você tem um conhecido, alguém que descobre, por algum motivo, vai lá e essa pessoa fala, você deve, eu vou zerar essa dívida sua. Você consegue viver com seu salário? Se eu pagar isso, consigo. Aí, a pessoa vai lá e limpa seu nome geral, você fica sem nenhuma dívida. Aí você está vivendo com seu salário, tal, feliz porque pagar sua dívida, ou como é bom não dever. Passa 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Aí você vê aquele sonho de consumo, que você fala, não, eu tenho que comprar, essa eu vou parcelar, tal. Aí você começa a ficar endividado de novo. Não é? A nossa vida é por aí, meus irmãos. É claro que, considerando a vida de pecado, se você se arrepender, Jesus vai pagar a dívida de novo, né? Mas é que tem gente que acaba vivendo assim e dizendo, não, já está na conta, Jesus já pagou lá na cruz, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque Jesus já pagou lá na cruz. E não é assim, irmãos. Nós precisamos viver, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, é possível ser perfeito, não cometer pecado de jeito nenhum? É impossível. É impossível. É possível você, uma vez que é tentado, e a Bíblia diz, encontra esse versículo para mim, fala que a tentação não é pecado, mas o pecado consumado gera morte. Todos nós somos tentados em alguma área, e não tem problema.
é bom que a gente evite certos ambientes. Outro dia eu vi uma igreja aí que serve a ceia com vinho de verdade. Um alcoólatra, e eles até usam um termo, é que não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra inativo, é um termo que os alcoólicos anônimos usam. Um alcoólatra inativo, se ele sentir o cheiro de álcool, dependendo da situação emocional que ele tiver, ele volta a beber. Ele volta a beber. Aí você vai para a igreja, porque você quer uma vida nova, livre de vício. Chega lá, você sente um cheirinho do álcool, você toma o álcool, fica aquilo no seu organismo, seu sangue, né, leva para o seu coração, ali para o seu cérebro, um pouquinho de álcool, a pessoa fica louca. Então, falar assim, ser tentado não é pecado, e de fato não é, mas evita certos lugares. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal, não é? Olha lá, é daí que eu tenho que ler, a partir daí? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tem uma outra versão que eu acredito que fala sobre tentação em vez de cobiça, se eu não estiver enganado. Mas tudo bem, é esse processo aí mesmo. Então, remorso, como nós já dissemos, não é arrependimento. 3.1, nós vamos passar por ele aqui. Não adianta, meus irmãos, remorso é algo que não pode se considerar como arrependimento. Então, isso aqui é algo importante. Nós estamos estudando 3.1, coisas importantes sobre o arrependimento. Remorso não é arrependimento. Se não tiver nenhuma versão que diz isso aí, Sara, pode ser ou uma memória falsa ou um outro texto, né? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo nem a ninguém tenta, né? Mas aí fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tudo bem, né? Aí fala que e a cobiça depois de haver concebido. Aí nós estamos falando de um ponto que é uma linha que a gente ultrapassa sem volta, né? Que é quando se concebe. Esse conceber é ficar grávido. Está falando quando alguém fica grávido do pecado por conta de uma cobiça qualquer, isso aí vai dar luz ao pecado. Interessante, né, a gente entender assim. Ponto 2, 3.2, o Espírito Santo nos leva ao verdadeiro arrependimento. É aqui que nós vamos falar daquele versículo, né? O Espírito convence o homem e tal. O arrependimento não resulta de uma força mental ou de um mero preparo intelectual. Sabe de uma coisa? Eu vou me arrepender. Não. Nós precisamos sentir o peso do pecado. E a partir de então, a gente precisa reconhecer Jesus como Salvador. É uma ação soberana do Espírito Santo. Aí entra aquilo que prega sobre a graça irresistível, falando daqueles predestinados que não podem resistir à graça, porque Deus já escolheu uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, já está tudo marcado e a gente não tem poder de escolha, né? Então, vive a vida do jeito que você quiser, porque se você tiver aqui para o céu, você é uma pessoa que Deus vai conduzir para o céu. Se você tiver aqui para o inferno, não adianta você fazer nada, porque você não tem chance. João 3,16 para mim diz o contrário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou então seria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para levar para o céu aqueles que previamente Ele escolheu. Não, está dizendo todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então crer é sim uma ação do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui o texto, né? João 16, 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo em oração
que toque o coração do pecador. Dentre outros nomes que revelam o seu caráter, o Espírito Santo é também chamado de Espírito de Cristo, e sua missão é glorificar a Jesus. Vamos ler só João 16,14, para a gente ir para o 3.3 e assim encerrar a nossa aula. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E a gente encerra aqui no 3.3, meus irmãos, falando sobre a responsabilidade do pecador arrependido. Porque dependendo, talvez não é nem culpa do pregador, mas talvez porque o ser humano ele busca se auto-justificar e busca algumas facilidades, ele tenta fugir da responsabilidade, e não é de hoje. Adão, por que você comeu do fruto? Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, quem que era o culpado de Adão ter comido da fruta na visão de Adão? Não. Deus chega para Adão e fala: Adão, por que você foi comer da fruta? Eu falei para vocês não comer. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quem que é o culpado para Adão por ter comido da fruta? Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não teria comido a fruta, porque foi o Senhor que... Não é? Aí, Eva, por que você... A serpente. Que foi Deus que fez. Então o homem ele tende a terceirizar a culpa, a fugir da responsabilidade. Então ele escuta alguém pregar sobre graça e já deduz, oba. Então a responsabilidade do pecador arrependido. Para vencer o pecado é necessário o arrependimento inicial. Apocalipse 2,5, vamos ler. Que deve ser acompanhado de uma disciplina diária de vida. Irmãos, eu comparo a nossa vida física. Deixa eu ler só o versículo lá primeiro. Lembra-te, pois, de onde nós já lemos, né, aqui a lição, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Meus irmãos, eu comparo sempre a nossa vida humana com a nossa vida espiritual, e eu sempre digo que isso aqui é sombra daquilo que é real. Já imaginou você levantar de manhã, não tomar banho, não escovar os dentes, não pentear o cabelo, vestir uma roupa amarrotada ou suja, não é? E daí, amanhã você fazer o mesmo ritual, vestir a mesma roupa, tal. Isso acontece, a gente passa na calçada por algumas pessoas aí que aquele cheiro recende a uns 50 metros, não é? Não adianta alguém achar que vai viver a sua vida espiritual sem uma manutenção diária e vai manter as suas vestes espirituais brancas. Nós precisamos de uma manutenção diária na nossa vida espiritual, assim como nós precisamos de uma higiene pessoal. Então vou usar o termo. Nós precisamos de uma higiene espiritual diária, assim como nós precisamos de uma higiene corporal, física, diária. É simples assim. É muito simples. Deve ser acompanhado de uma disciplina diária de vida, na qual o pecado não encontra mais espaço de cultivo. E essa palavra é muito boa, né? Porque tem gente que está mesmo cultivando o pecado, acariciando o pecado. É uma coisa assim. Nós vamos citar João Batista de novo, aquilo que eu já falei: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, dessa maneira, a responsabilidade de quem se arrependeu genuinamente após experimentar a graça divina, que é a única maneira de nós termos acesso a Deus, incorporar a oração e o estudo da palavra de Deus em sua vida diária, bem como congregar em uma igreja que lhe proporcione a devida edificação e instrução bíblica. O comentarista foi feliz, porque não basta congregar numa igreja, essa igreja tem que te trazer uma instrução bíblica, sem desejo de manipular. Enfim, infelizmente, muita gente tem manipulado as pessoas pela palavra. Vocês já assistiram aquele filme, O Livro de Eli? O filme inteiro o povo fica procurando o livro lá, e o vilão da história, né? Alguém fala assim: mas você acha que alguém com um livro
ele pode dominar e manipular muitas pessoas. Aí o vilão fala assim, já aconteceu, porque ela está vivendo no futuro. Não, isso já aconteceu. E ele está se referindo a pastores que são lobos em pele de ovelha. Ele está se referindo a igrejas que manipulam pessoas, que usam a Bíblia para dominar o povo, né? Então nós precisamos da renúncia da prática do pecado, a adoção de um novo estilo de vida. De outra forma, será como a semente semeada entre espinhos, que é aquela parábola que Jesus contou. Produz alegria no início, mas como não tem raízes profundas, sufoca e não dura muito. A conclusão diz o seguinte, vamos ler a conclusão para terminar. Deus nos salva pela graça em Cristo. O Espírito Santo, por meio da palavra, desperta a fé e o arrependimento como resposta indispensável. Esse arrependimento não é apenas remorso, ele muda a mente, transforma o rumo da caminhada e produz frutos visíveis. Após a conversão, essa atitude permanece ativa no processo de santificação, mortificando o pecado e cultivando a obediência diária. Assim, toda a glória é de Deus, que inicia, sustenta e aperfeiçoa a nossa vida em Cristo, fruto de um arrependimento genuíno. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que eu não estou pregando perfeição aqui, longe disso, porque eu mesmo sou muito imperfeito. Eu estou pregando o relacionamento na caminhada com Deus. A Bíblia fala que nós somos adotados. De vez em quando vai um lá na África e adotam lá e traz. Tem um cantor que eu gosto demais, um cantor americano chamado Mac Powell. Eles tinham uma banda e eles fizeram alguns shows e arrecadaram dinheiro para construir casas na África. E ele foi lá e construiu, e ele trouxe duas crianças, um menino e uma menina. Eles são americanos, bem branquinhos, e esses meninos são negros mesmo, sabe? Da cor da blusa da irmã Mara. Bem negros. E esses meninos lá chegaram meio, hoje eles são lindos, né, os meninos lá na casa deles, tudo bem nutrido, tal, né, aquela pele bem tratada, são lindos os meninos lá. Ele tira foto com a família dele, todo mundo branquinhos, dois menininhos bem negros lá assim, junto com eles, são filhos, adotou é filho. Só que quando adota lá na África, os meninos não tinham como escovar os dentes, não comia direito, não tomava banho quando dava, tinha não sei o quê. Adotou, levou para a casa deles. Eles começam a viver como a norma de quem os adotou. Nós somos adotados. Passamos a ser filhos de Deus, não é? Temos que honrar o nosso Pai. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Hoje é a nossa ceia, meus irmãos. Então venha, traga alguém com você, pode trazer visitante, não tem problema não. E você mesmo, né? Venha, não se deixe aí vencer pelo cansaço ou por qualquer tipo de sentimento. Que Deus nos ajude, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, tudo aquilo que a gente tem que lutar contra, mas que a gente sempre se volte para a palavra do Senhor, sempre aceite os confrontos, né? A palavra nos confronta, que a gente possa ter a humildade de falar, realmente eu preciso mudar nessa área e trabalhar para isso, para que a gente possa viver melhor. Não tem nada que Deus exija de nós, que a palavra, lembra que eu falei do início da psicologia, que quer fazer a gente, tudo que a Bíblia fala para a gente abandonar como uma prática ruim, vai nos trazer como resultado um bem-estar, uma leveza, saúde, tudo isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai, e ajuda-nos a cada dia, para que nós estejamos alinhados com a tua palavra, com a tua vontade, que nós possamos te honrar como Pai, que nós possamos te honrar como Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração a Ti, Pai. Em nome de Jesus é o nosso clamor ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê um almoço abençoado, uma tarde abençoada, que o Senhor nos permita estar em Tua casa logo mais, para cear, ó Pai, para celebrar a Tua graça em nossa vida. Essa é a nossa oração ao Senhor, Pai,
Que o Senhor abençoe a vida daqueles que ofertam e dizimam na tua casa. Que o Senhor abençoe a vida daqueles que trouxeram oferta nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus.